Bom, então vamos lá. A partir de agora, a gente começa. Bom, Larissa, você está me perguntando aqui acerca de previsão para a volta das aulas presenciais. Bom, infelizmente não há um prognóstico, né? A instituição suspendeu realmente todas as atividades presenciais. Ontem, a instituição, inclusive, suspendeu o corpo administrativo, então significa que a PUC vai estar fechada, não tem nem mesmo funcionários em secretaria, está todo mundo trabalhando no esquema de home office. Quanto tempo isso vai durar? Infelizmente, talvez essa seja a pergunta do dia e ninguém sabe responder, né? Nós estamos diante de uma crise de saúde muito séria e, portanto, é necessário que a gente tenha, primeiro, consciência da gravidade da situação, que a gente tome todas as possíveis medidas necessárias para evitar a proliferação do Covid-19, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar levar a nossa vida com regularidade, mesmo em situação de quarentena. Olha, Larissa, aí eu não sei, né? Como é que nós vamos continuar com as aulas de vídeo? Também depende muito da instituição, né? Eu acho que eu estou começando a gostar dessa ideia da utilização do vídeo. Eu acho que tem professor que não fica muito à vontade, mas eu já trabalhei muito tempo com cursinhos preparatórios e com gravação em vídeo, até mesmo gravação em vídeo numa salinha, eu e o câmera. Então, eu me sinto um pouco mais à vontade para lidar com essa aula diante dessa situação. É claro que não é igual, eu prefiro muito mais a aula presencial. Eu acho que ver cada um de vocês me permite identificar dúvidas, ditar o ritmo da aula e etc. Mas nós vamos ter que trabalhar com o que a gente tem hoje, né? Eu acho que o recurso em vídeo ele é interessante porque ele deixa aqui registrado para vocês, né? Então fica muito fácil. Quem perdeu alguma coisa no momento posterior pode voltar àquele ponto, pode assistir depois. Então ele nos dá aqui uma flexibilidade bem diferente, né, do que a sala de aula, é por óbvio, vai nos fornecer. Mas eu acho que o importante é a gente fazer o possível e o impossível para que a nossa aula ela não tenha perda de conteúdo, perda de qualidade, né? Se vocês estão no início do curso e por isso mesmo há uma responsabilidade muito grande para nós professores colocarmos vocês aqui para se acostumarem com o ritmo de estudo de uma universidade, que é bem diferente daquilo que muitos podem estar ainda acostumados com a atividade de colégio, né? A construção do conhecimento aqui, ela se dá pelo encontro de sala de aula, real ou virtual, mas é extremamente importante que vocês leiam o material que está sendo disponibilizado. Eu criei no SGA um fórum de discussão e vocês têm o acesso tanto ao meu e-mail quanto ao mecanismo, o aplicativo do SGA, para que sejam encaminhadas dúvidas para que exatamente eu possa estar solucionando. E de uma forma que muitas vezes eu possa pegar a sua pergunta e encaminhar também para os demais alunos, para que a gente possa socializar aqui todas as dúvidas. Muitas vezes a dúvida de um aluno, ela não é apenas dele, né? Ela é da turma toda ou de um grande contingente de alunos. Então, facilita a vida se a gente puder realizar aqui essa socialização da informação utilizando os fóruns ou utilizando, por exemplo, o SGA. Né? Então, bom, podemos começar propriamente o nosso conteúdo. Há alguma dúvida com relação às questões operacionais? Com relação a esse vídeo, né, avisem os demais, por favor. Muitas vezes o grupo de WhatsApp de vocês parece ser muito mais eficiente do que o sistema de comunicação do SGA, que esse vídeo ele vai lá para o meu canal do YouTube, né, o canal do meu escritório, a Pedron Advogados. Quem ingressar lá vai ter acesso aí ao material que está sendo produzido. Eu criei uma aba, principalmente para vocês, que é uma aba chamada Teoria do Direito, né? Então, todos os vídeos sobre teoria do direito que se encontram lá já podem ser assistidos pelos senhores. Perfeito? Bom, então, vamos lá. Senhores,
O objetivo hoje é conversar acerca de um conteúdo, dando sequência à aula de sexta-feira passada. Esse conteúdo, eu vou aqui dividir com vocês essa tela, é uma discussão acerca do justnaturalismo, mas agora no seu formato iluminista. Ou seja, eu estou tomando como referência aqui não mais a Idade Média propriamente dita, mas o movimento que se segue, que de certa maneira é um movimento de negação da Idade Média com o Iluminismo. Bom, vamos contextualizar um pouquinho o Iluminismo para que todo mundo tenha em mente o contexto histórico dentro do qual nós estamos conversando. Bom, o Iluminismo vai representar aqui, acima de tudo, um momento especial dentro da história da humanidade, em que, saindo da Idade Média e assumindo principalmente, do ponto de vista político-econômico, a burguesia, a preponderância do seu papel, ou seja, a burguesia se descobre não mais produtora econômica e produtora econômica coadjuvante dentro do sistema feudal. A burguesia sabe que agora todos os meios de produção passam por ela, todo o dinheiro privado e público passa por ela, quem alimenta os cofres do Estado para que o Estado exista é a burguesia, e por isso mesmo essa burguesia ela passa agora a reivindicar poder político e a reivindicar também poder intelectual. A burguesia ela quer ser respeitada, ela quer participar dos negócios do Estado junto, consequentemente, com o monarca. E há aqui uma reivindicação de abertura democrática para essa burguesia participar dos negócios públicos, uma vez que ela agora sabe que é ela quem banca o Estado. Ou seja, o Estado é financiado por ela. A política de mercantilismo, por exemplo, adotada por Henrique VIII, mas também pelos países da Península Ibérica, França, deixa muito claro essa realidade. O que acontece aqui, entretanto? Seguindo, né, um desenvolvimento que vem aí da ideia do Renascimento, a volta do homem pensar com a sua cabeça, pensar com a razão, adotar aqui novamente os pressupostos da filosofia grega, valorizar a retórica dos romanos, buscar, de certa maneira, recuperar o direito romano codificado no período de Justiniano, chamado Corpus Ius Civilis, que possivelmente vocês verão ou já viram lá na história do direito. Nós estamos num momento, então, em que a ciência, acima de tudo, e a filosofia voltam a ganhar espaço no cenário da cultura. Ou seja, o ser humano busca cada vez mais se assumir como um ser racional. E, por isso mesmo, saberes culturalmente hegemônicos no período da Idade Média, como, por exemplo, a própria questão religiosa, passa a ser objeto de contestação. Há um movimento muito forte no campo da ciência por colocar as coisas à luz da razão. E, por isso mesmo, por pensar todos os nossos problemas de uma maneira não mais mágica. Ou seja, a aula anterior, da semana passada, nós trabalhamos principalmente aqui com as peças, tanto Antígona quanto Eumênides, onde fica muito claro a ideia de que, para o povo antigo, há uma sempre tentativa de explicar tudo da maneira mais mágica possível. Então, os acontecimentos são agora remetidos aos deuses e, consequentemente, explicados a partir dessa capa mística. Bom, o iluminismo ele quer desencantar a sociedade, desencantar no sentido técnico-sociológico. Ele quer mostrar para a sociedade que o mundo é uma máquina e que opera por uma relação de causa e efeito. Ou seja, tudo tem a sua causa e toda causa tem o seu efeito. É interessante que o movimento iluminista, vou mostrar principalmente por conta da influência do pensamento de Kant, é muito tributário ao pensamento dos físicos, principalmente aqui a pessoa de Newton, Isaac Newton. Ou seja, a ideia da lei de ação e reação, causa e efeito, faz muito sentido para o pensamento iluminista. E esse pensamento filosófico ele vai gerar uma série de repercussões para dentro do universo do pensamento jurídico propriamente dito.
Ok? Indago aos senhores alguma dúvida? Alguém gostaria de alguma intervenção? Podemos continuar? Eu estou falando muito rápido. Como é que está o ritmo, meus caríssimos? Bom, ninguém se manifestou. Estou seguindo. Ótimo. Bom, o que vai acontecer aqui? Né? Talvez um dos pensadores chaves do iluminismo vai ser primeiro a pessoa de René Descartes. Né? Descartes aqui é um matemático e filósofo, e, de certa maneira, Descartes está tentando apresentar para nós as bases do pensamento do iluminismo. A gente pode dizer que toda a construção do sistema cartesiano de pensamento ele tem como início naquilo que Descartes declara como sendo a chamada dúvida hiperbólica. A ideia aqui é exatamente explicar o mundo a partir da perspectiva de que nós devemos duvidar das coisas. A ciência e a filosofia só seriam possíveis se elas fossem mecanismos de crítica. Crítica aqui, atenção, não é deboche, não é escárnio, é exatamente apontar a falta de sentido nos saberes populares, no chamado senso comum. Ou seja, quando eu digo que a filosofia e a ciência elas se querem críticas, elas querem questionar tudo aquilo que nós sabemos, para verificar de verdade se esse saber é um saber verdadeiro. Bom, mas como é que Descartes vai fazer isso? Primeiro, ele bota tudo em xeque. Ou seja, ele parte do pressuposto de que todo o nosso saber é um saber falso e que, acima de tudo, o saber que nós temos através dos sentidos é um saber equivocado porque os nossos sentidos podem nos enganar. E se eu não posso confiar nos meus sentidos, ou seja, se os meus sentidos podem em algum momento me trair, atenção, Descartes não está falando aqui da ideia de que os nossos sentidos são sempre falsos, ou seja, ele está colocando aqui a ideia de que os nossos sentidos podem em algum momento nos enganar, mas se há a mínima possibilidade de sermos enganados, não devemos confiar neles. Então a gente precisa desenvolver um mecanismo que nunca vá nos enganar. E esse mecanismo Descartes vai chamar de razão. O Edgar está fazendo uma pergunta aqui que é importante. Né? Ele indaga se o método cartesiano tem alguma relação com a zetética. Tecnicamente não, Edgar. Por incrível que pareça, o que o Descartes está querendo fazer é propor uma dogmática. Ele está querendo dogmatizar o conhecimento, entretanto, a partir de uma perspectiva crítica da realidade. Descartes é, em certa maneira, platônico. Ele acredita na existência de uma dualidade de mundos, ou seja, o mundo dos sentidos e o mundo da razão. E, por isso mesmo, o mundo da razão seria perfeito. Nesse sentido, o mundo da razão cartesiano seria dogmático. Ele seria regido por leis universais e perfeitas, como, por exemplo, a lei da matemática. A zetética, principalmente aquilo que nós chamamos de zetética jurídica, vai contra o dogmatismo cartesiano, na realidade. Por isso mesmo, a zetética ela é antimetafísica em algumas das suas manifestações. A zetética é um movimento muito grande, então ela comporta diversos autores, ela tem um universo de feições, digamos assim. Mas, de uma maneira interessante, Descartes é muito mais dogmático, ou ele é praticamente dogmático e muito pouco zetético. Descartes não está preocupado em fazer uma crítica da própria razão que ele está construindo. E, nesse sentido, ele perde o caráter zetético e se transforma num dogmata. Bom, espero ter me feito claro, meu amigo. Ok, Edgar? Bom, sigamos. Bom, qual que é o ponto? Né? Qual que é a ideia aqui da dúvida hiperbólica cartesiana? Eu tenho que duvidar de tudo. Descartes nos propõe aqui algo extremamente interessante, né? Para mostrar para nós como os nossos sentidos podem nos enganar. Todo mundo, possivelmente, já viu nas redes sociais uma eventual ilusão de ótica, né? Ou, por exemplo, já foi num parque de diversões, num circo, que tem ali aquela casa dos espelhos.
e que, consequentemente, tudo aquilo que a gente vê não corresponde à realidade. Ou seja, uma pessoa pode ser reproduzida através do seu reflexo em um espelho, em razão de ser côncavo, convexo, ou etc., como mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo, e, consequentemente, essas imagens me geram distorções. Da mesma forma, os nossos sentidos, como, por exemplo, o tato, podem nos enganar. Descartes faz uma proposta. Né? É claro que eu não estou pedindo, por favor, que ninguém experimente a proposta cartesiana, até porque ela é perigosa do ponto de vista de segurança. Né? Descartes sugere que se uma pessoa colocar a mão num balde de gelo e deixar ali algum tempo e retirar a mão e colocá-la numa chapa quente, a percepção de calor da chapa será alterada pela dessensibilização que o frio produzirá nos nossos nervos da mão. Como resultado, nós só vamos perceber o calor em um momento posterior. Ora, é claro que é diferente que se eu tivesse não posto a mão no balde de gelo e colocasse na chapa, a percepção seria talvez com mais rapidez. Mas ainda assim, quer em uma, quer em outra experiência, eu posso me queimar. Eu vou me queimar, mas os meus sentidos não permitiram que eu verificasse isso de uma maneira imediata. Consequentemente, Descartes está dizendo, a nossa visão nos engana, o nosso tato nos engana, e quantas vezes, acho que todo mundo aqui já se enganou do ponto de vista auditivo. Ora, qualquer um que tenha brincado de telefone sem fio, por exemplo, ouviu a mensagem do colega que participava da brincadeira e repassou essa mensagem, inclusive adulterada. Ora, a nossa audição nos traiu. E por isso mesmo, diante dessa traição, Descartes vai dizer: os nossos sentidos não são de confiança. Bom, se os nossos sentidos não são de confiança, o que são ou o que é da nossa confiança? E Descartes diz: a razão. Por isso mesmo, ele diz: eu só consigo ter acesso à razão a partir do momento que eu duvido de tudo. Ou seja, eu duvido que eu exista, eu duvido que vocês estejam aqui, eu duvido, sei lá, de que amanhã haverá sol, ou qualquer coisa do gênero. E ele cria uma dúvida que ele chama de dúvida hiperbólica, é a dúvida máxima. Eu duvido que eu existo. Mas se eu duvido como existo, como eu posso dizer que eu existo? Ora, e aí vem uma frase em latim que se tornou famosa, de autoria de Descartes, que é cogito ergo sum. Penso, logo existo. Mas aí o que acontece? Quando eu digo penso, logo existo, Descartes não está dizendo que quem pensa existe. Ele está dizendo que eu sei que eu não sou um sonho, que eu não sou fruto da imaginação de uma outra pessoa, porque eu sou capaz de questionar, porque eu sou capaz de desenvolver questionamentos acerca da minha realidade, do mundo ao qual eu estou circunscrito. Mas nada me garante que vocês pensem. Ou seja, o pensamento cartesiano ele é marcado por um movimento que nós vamos denominar de solipsismo mental. Ou seja, ele sabe que ele pensa de maneira solitária, mas ele não consegue, pelo menos no primeiro momento, desenvolver provas que possam indicar que vocês pensem, logo que vocês existam. Que vocês não são simplesmente algoritmos fantasmas aqui na tela do meu computador, por exemplo. Não, mas há uma pessoa aqui participando ativamente dessa aula. Bom, Descartes, então, ele percebe, então, que se ele pensa e que, se ele não pode confiar nos sentidos, ele pode, por outro lado, tentar reproduzir a nossa realidade através de um mecanismo racional absoluto, a matemática. Ora, o plano cartesiano. O plano cartesiano é uma tentativa de representação de tempo e espaço como duas grandes vertentes que podem explicar a nossa realidade. É claro que o mundo cartesiano ele é um mundo em duas dimensões. A dimensão do tempo e a dimensão do espaço. E por isso mesmo, dentro dessa dimensão, vamos colocar aqui, Descartes está tentando explicar para nós como as coisas funcionam. Ok? Bom, diante desse cenário, Descartes lança, então, problemas
filosóficos, ou seja, problemas matemáticos. Se vocês forem capazes de resolver os problemas matemáticos que eu estou oferecendo para vocês, significa que vocês também pensam, assim como eu. Bom, a partir desse momento, tudo passa a ser objeto de matematização. O mundo se torna muito mais fácil de ser controlado na perspectiva cartesiana se eu sou capaz de matematizá-lo. Se eu sou capaz de reduzi-lo a um plano cartesiano onde há medidas absolutas e não medidas relativas, por exemplo. Ora, se eu perguntar para o Edgar, por exemplo, aqui, né, se ele acha que, sei lá, 1 quilo de chumbo pesa ou é pesado, na realidade, a noção de peso vai variar muito, pelo menos a noção do que é pesado, perdão, vai variar muito mais da capacidade de percepção individual de cada um. Um indivíduo mais forte pode achar que 1 quilo é pesado ou que 1 quilo é leve, mas a partir do conceito matemático de quilo, eu consigo identificar. Da mesma forma, eu dizer que a nossa sala de aula, lá no campus da PUC, e a cantina se encontram distantes por si só, não reflete nenhum tipo de raciocínio cartesiano. Né? Trabalha, por outro lado, numa perspectiva absolutamente pessoal, no qual, para mim, distante pode ser 1 quilômetro, para uma pessoa com condicionamento físico pior, 200 metros já é distante. Consequentemente, por outro lado, quando eu digo a cantina está a 300 metros, a 500 metros, nós estamos desenvolvendo um conceito absoluto. Não é mais objeto de avaliação pessoal o que é distante ou o que é perto, mas é um elemento matemático. 200 metros, 500 metros, 1 quilo, 1 tonelada, passa a ser objeto de avaliação, digamos assim, por todos nós de uma maneira uniforme. Nesse sentido, eu posso voltar à pergunta do Edgar. O que o Descartes está querendo construir para nós é exatamente um saber dogmático, porque ele é um saber universal. Ele é um saber perfeito e ele é um saber imutável. E, por isso mesmo, atingido pelo método da matemática, ele estaria blindado da crítica. Ou seja, Descartes parte da crítica para nos apresentar uma solução absolutamente dogmática, para nos apresentar aqui uma solução que coloque, consequentemente, o nosso saber dentro de uma redoma de vidro no qual ele não será objeto de alteração posterior, a não ser que o que eu critique foi a forma de atingir esse saber. Forma essa, é claro, que violou a metodologia cartesiana. Bom, Descartes não é jurista. Né? Descartes não é jurista, mas, possivelmente, ele abre espaço para que esse raciocínio matemático possa ser desenvolvido por um conjunto de filósofos e juristas e reaproveitado por um universo de outros autores, como, por exemplo, a pessoa que aqui vai nos interessar, que é Kant. Né? Kant é talvez o principal ou a grande referência quando nós falamos aqui em relação a direito. Mas, para eu chegar lá, eu vou ter que contar uma historinha acerca do desenvolvimento do pensamento kantista para os senhores. Até aqui, dúvidas, intervenções? Senhores, fiquem à vontade. Quem quiser pode fazer pelo chat, como a Larissa e o Edgar estão fazendo e os demais. Mas também podem desabilitar o seu microfone se vocês quiserem fazer alguma intervenção. Lembra a todos que eu não estou ouvindo. Né? Então, vocês têm que desabilitar o microfone para a gente poder conversar, se vocês quiserem. E daí a gente segue. Podemos? Senhores, só por uma questão operacional, né, dentro da cartilha institucional, ela nos sugere que a cada mais ou menos bloco de 30 minutos, a gente faça um brevíssimo intervalo só para, digamos assim, para vocês respirarem, verificarem se está tudo ok, beberem água. No momento dessa crise, água é fundamental. Por favor, mantenham-se hidratados e saudáveis
para a gente poder continuar com a nossa aula com regularidade ao longo dessas semanas imprevisíveis. E aí, se vocês preferirem, a gente faz um intervalinho rapidinho e retoma na sequência. O que vocês preferem? Eu vou liberar o microfone para todo mundo que queira se manifestar. É até bom se manifestar. Alguém poderia se manifestar, pelo menos para saber se o áudio também está legal? Larissa, Clara, Edgar, Fernanda, vocês estão aí? Então... Oi, gente. Bom, vamos lá? Oi. Meus queridos, podemos dar sequência? Pode. Tranquilo. Beleza. Podemos. Então, eu vou colocar todo mundo no mudo de novo e a gente continua. Tá. Bom, vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho acerca da figura de Kant aqui. E, para falar sobre Kant, eu quero compartilhar com vocês esse slidezinho aqui, né? E vamos lá. Bom, quem nunca viu, né? Essa aqui é uma das pinturas de Kant. Kant, curiosamente, parece ser muito representado na sua idade mais velha, talvez aí com 60 anos de idade ou alguma coisa do gênero. Mas, bom, como todo mundo, Kant já foi jovem. E, na realidade, Kant começa o seu trabalho relativamente jovem. Kant é prussiano, né? Então Kant antecede aqui propriamente a Alemanha, e ele está escrevendo aqui naquilo que vai ser o seu, basicamente, né, o século XVIII como a nossa referência. Kant é contemporâneo à Revolução Francesa e à independência dos Estados Unidos, ou seja, desse movimento em que a burguesia reivindica o poder e chega, inclusive, a tomar o poder político dentro das estruturas estatais. Bom, qual é a grande ideia aqui? Kant é, né, professor numa universidade, na cidade de Königsberg, e diz, digamos assim, a lenda que Kant nunca saiu de Königsberg. Kant nunca viajou dessa cidadezinha, mas onde ele sempre deu as suas aulas e escreveu todo o seu sistema filosófico. Dizem, por outro lado, que Kant era um sujeito extremamente metódico, né? Tão metódico que Kant podia, digamos assim, que as pessoas poderiam acertar os seus relógios de ponteiro simplesmente acompanhando. Desculpa, Larissa, realmente, não está travado, não. Esse aqui é a imagem do Kant. Né? Kant é isso aí. Né? Não é uma das coisas mais bonitas desse mundo, não, mas aqui é um filósofo de importância. Daqui a pouco a gente volta ao meu slide para a gente dar sequência aqui. Bom, o que acontece aqui? Né? O áudio está engasgando, Edgar? Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Ok? Bom, vou lembrar algo que eu disse no começo. Né? Algumas pessoas, acredito, estão usando aparelho de telefone celular. No celular, há, às vezes, um problema de conexão, né? Principalmente Apple. O Safari ele não lida muito bem com o Zoom, não. Mas, por outro lado, há a possibilidade de você fazer o download do Zoom. Né? Se você for em deixa eu colocar aqui no chat.
nesse endereço aqui, você tem como baixar o aplicativo da Zoom na Apple Store ou na Play Store da Google. Você tem também aqui como baixar o aplicativo da Zoom. E aí acho que ele melhora bastante som e imagem. Tá? Então, eventualmente, quem tiver aqui usando telefones celulares, iPads, tablets, pode ser que dê uma piorada se você tiver pelo browser do aparelho. Perfeito? Mas se o som engasgar, vocês perderem alguma informação, volta a bola para mim para eu ficar sabendo. Volta a bola que aí fica mais fácil. Bom, de qualquer forma, lembrando mais uma vez, e por favor me ajudem a compartilhar e socializar essa informação, o vídeo depois ele vai para o YouTube para que todo mundo possa ter acesso a ele. Eu vou postar o link dele lá no YouTube. Muitíssimo obrigado, Larissa. Esse aqui é o meu canal? Se for, muitíssimo obrigado por compartilhar também. Bom, então, graças a vocês é que a aula começa a ganhar dinamismo e faz sentido, porque senão perde um pouquinho. Podemos voltar ao Kant? Repara não, é meu cachorro, ela é meio maluca. Então, de vez em quando, ela acaba fazendo barulho aqui. Bom, o que eu quero que vocês percebam? Kant, ele é extremamente importante para nós, porque ele vai desenvolver 3 grandes obras, que são as principais obras do sistema kantista de filosofia e de pensamento. A primeira grande obra de Kant é essa aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Ela tem diversas traduções, uma vez que ela já caiu em domínio público, que é a Crítica da Razão Pura. A tradução para o português ela tem um problema, tá? E aí esse problema foi um problema de tradução. No alemão, no original, o livro se chamaria Crítica da Razão Teórica Pura. E basicamente o que Kant quer com esse livro é lançar as bases do seu sistema através de uma pergunta, a mesma pergunta de Descartes: o que nós podemos conhecer? Mas o que nós podemos conhecer, no caso de Kant, envolve uma discussão sobre quais os limites da razão humana. Diferentemente de Descartes, que acha que a razão humana ela pode ser objeto de um conhecimento universal e ilimitado, Kant vai reconhecer que o ser humano não é capaz de atingir essa perfeição da razão. Por isso mesmo, nós somos seres de carne e osso, né? Nós não somos anjos, como a gente comentou na teoria de Aquino na aula passada. Nós somos seres de carne e osso. E a nossa cabeça, a nossa razão, ela é limitada, ela não é absoluta. Então, tem um universo de coisas que nós não somos capazes de entender ou nós não temos acesso a essas coisas. É aí que a ideia da crítica da razão teórica pura se encaixa. Kant está buscando o conhecimento verdadeiro. E, consequentemente, Kant está definindo para nós que esse conhecimento verdadeiro ele só pode ser possível se nós desenvolvermos um tipo de saber que ele vai chamar de conhecimento sintético a priori. A ideia aqui é o seguinte, né? Todo conhecimento humano é formado, na perspectiva de Kant, através de uma afirmação, aquilo que ele pode chamar de asserção. Ou seja, asserção é uma frase. E uma frase vai ser avaliada como verdadeira ou falsa pela comunidade científica ou, eventualmente, filosófica. Qual é o problema? Uma frase, ela pode conter um conhecimento sintético que traz informações novas a partir desse conhecimento, ou essa frase, ela pode se limitar única e exclusivamente a repetir uma informação de maneira redundante. Ou seja, quando eu estou no campo do conhecimento que ele vai chamar aqui de apodídico, eu estou girando em círculos. Ou seja, eu estou caindo em aporia, eu estou caindo, na realidade, no tautologismo. Eu estou explicando a coisa pela coisa. Seria, por exemplo, eu afirmar que o fato de uma pessoa desistir de praticar determinada ação
na busca de uma defesa de direito se chama desistência. Ora, desistir e desistência são conceitos equivalentes. E por isso mesmo não me explicam muita coisa. Faz parte da substância desistência o ato de desistir. É mais ou menos como dizer que a água é molhada ou que o fogo é quente. Não há nenhum tipo de acréscimo de informação para além da informação do senso comum. É preciso, por outro lado, Kant vai dizer, um conhecimento sintético que vai trazer a informação nova. E essa informação nova, ela pode vir com ou sem experiência física, ou seja, experiência prática. Kant vai dizer que eu tenho um conhecimento sintético a posteriori quando eu realizo, por exemplo, uma medição. Vamos dizer que eu meço a temperatura da água em condições normais de temperatura e pressão a nível do mar e percebo que ela ferve a 100 graus Celsius. Esse meu experimento me gerou um conhecimento novo. E essa afirmação, a água ferverá a 100 graus Celsius na temperatura, ferverá a 100 graus Celsius ao nível do mar, nas condições normais de temperatura e pressão, é uma novidade. Ou seja, muita gente não sabia, a princípio, qual era o tempo de ebulição da água. E eu posso perceber que, por exemplo, o álcool vai ter um tempo de ebulição, uma temperatura de ebulição totalmente diferente. Por outro lado, Kant diz, há alguns conhecimentos que serão chamados de conhecimentos sintéticos, porque eles trazem informações novas, mas a priori, porque esse conhecimento independe da experiência, ou seja, independe de um teste. E aí eu posso dizer que algo é através do conhecimento sintético a priori, sem precisar colocar isso na prática. Bom, seria mais ou menos se eu fosse imaginar a seguinte situação aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso através desse quadro branco aqui. Kant está colocando para nós que, de certo modo, deixa eu ver como é que eu escrevo. Kant está colocando para nós, através de certo modo, que se eventualmente eu... por quê? Desculpa. $10-0 para a tecnologia. Não. Não é isso que eu queria, não. Acho que agora vai. Desculpa a minha falta de prática. Eu comprei aqui vai. Bom, imagine que isso aqui é um triângulo, né? Apesar de torto. Kant vai dizer, é possível que através da nossa razão nós tenhamos a capacidade de perceber que a soma dos ângulos desse triângulo representará aqui sempre, independente das medidas desse triângulo, independente dos ângulos desse triângulo, o mesmo número de graus. Né? Então, esse triângulo, e não, isso aqui não é um triângulo, não. Esse triângulo, retângulo aqui, o somatório dos seus ângulos corresponde sempre à mesma ideia. Né? Ou que, consequentemente, se eu somar esses ângulos com esse ângulo, eu chego sempre ao ângulo de 180. Né? Seria um pouquinho aqui a ideia que o Kant está tentando construir. Ou seja, esse conhecimento matemático não precisa de experiência. Ou seja, eu posso desenhar quantos triângulos eu quiser e realizar a soma dos seus ângulos, que eu vou sempre chegar no mesmo resultado. A ideia é, a experiência aqui, ela não funciona porque eu estou trabalhando basicamente com um axioma. Então, quando eu digo que uma reta é o menor caminho entre dois pontos, eu não preciso provar isso para ninguém. Isso é necessariamente uma verdade, é uma verdade absoluta e uma verdade produzida a partir de um conhecimento sintético a priori.
Bom, qual é o ponto? Então, Kant vai dizer, sem descartar o conhecimento a posteriori, o conhecimento que depende da experiência, porque diversas ciências são tributárias do conhecimento experimental, é o caso da medicina, é o caso, por exemplo, da física prática, é o caso da química e por aí vai. Mas, por outro lado, conhecimentos absolutamente abstratos podem ser desenvolvidos por nós, independentemente da experiência. Bom, aqui a gente chega num ponto extremamente importante da teoria de Kant, né? Então, ele está dizendo que o conhecimento que não depende da experiência será sempre verdadeiro. E aí, tal como Descartes, ele assume uma postura extremamente dogmática. Ou seja, a função da dogmática seria produzir conhecimentos universalmente verdadeiros. A ideia de que a soma dos ângulos de um triângulo me dá sempre o mesmo resultado, isso vale na Idade Média, isso vale no Iluminismo, isso vale hoje, isso vai valer no século XXII. Isso vale no Brasil, isso vale no Japão, isso vale em qualquer lugar do mundo, independentemente do idioma que eu fale. O problema é, Kant acredita que esse conhecimento absolutamente abstrato pode existir. E nós podemos provar, através desse conhecimento, determinados raciocínios. Mas outros raciocínios nós não podemos chegar, né? Através única e exclusivamente do conhecimento sintético a priori. Bom, essa ideia ficou clara para todo mundo? Alguma dúvida, senhores? Beleza. Bom, vou avançar de novo para aquele slide. E aí, as duas outras obras de Kant são a Crítica da Razão Prática e a Crítica à Faculdade de Julgar, ou a Crítica ao Juízo, dependendo da tradução. Qual é a ideia aqui de Kant? No primeiro texto, na Crítica da Razão Pura Teórica, Kant está trabalhando com a ideia do pensamento. Na Crítica da Razão Prática, como o próprio título vai nos representar, Kant está preocupado em explicar acerca da ação humana. E, consequentemente, ele está tomando como referência aqui a moral, principalmente. Depois ele vai introduzir o direito nessa discussão, mas, acima de tudo, Kant entende que a finalidade da moral, e aí, de certa forma, mesmo com um autor como Nicholas Luhmann, nós podemos dizer que Kant funda, então, a ciência da moral, propriamente dita, e atenção, ele não está falando de ética, ele está falando de uma ciência ou de um sistema de pensamento que vai poder nos explicar como nós, seres humanos, devemos agir de maneira correta com os nossos semelhantes. A ideia aqui é, a moral vai definir para nós planos de ação corretos. E planos de ação que a gente vai ter que ver se eles são a priori ou a posteriori. Se nós podemos chegar nesses planos de ação através da experiência ou se nós podemos chegar nesses planos de ação através única e exclusivamente do uso da nossa razão. Bom, o terceiro livro, e esse não é um livro tão importante para nós aqui, pelo menos no universo jurídico de maneira direta, é a Crítica à Faculdade de Julgar. Percebam, Kant, no primeiro livro, ele está discutindo sobre verdade ou falsidade. No segundo livro, ele está discutindo sobre justiça, sobre ação correta. E no terceiro livro, ele está discutindo sobre estética, ou seja, o que é o belo, o que é o feio. Ou seja, Kant está tentando, na terceira obra, demonstrar para nós que existe o belo universal. Ou pelo menos ele está se perguntando se é possível chegarmos a um conceito de belo que prescinda da experiência. Ou seja, eu posso ouvir uma música e dizer, olha, a música tal, a Nona Sinfonia de Beethoven, é bonita. Ela é agradável aos meus ouvidos, e não só aos meus ouvidos. Ou seja, seria possível toda a humanidade, em qualquer momento na história, ou em qualquer situação espacial de localização, termos o mesmo juízo, a mesma avaliação acerca de uma obra de arte?
Ou seja, será que eu poderia dizer que, sei lá, uma obra, né, um poema, um livro ou alguma coisa nesse sentido, um filme, ele seria sempre belo, ele seria sempre impactante, ou, por outro lado, ele seria absolutamente feio, né? Ele seria absolutamente reprovável a ponto de ninguém gostar daquela experiência estética? É a pergunta de Kant, né? É o desafio que Kant está se colocando para pensar. É claro que, né, talvez aqui, inclusive, os referenciais literários e musicais de Kant sejam bem diferentes do nosso. Né? Kant possivelmente nunca chegou aí a ter a oportunidade de ouvir algumas coisas que circulam, digamos, nas redes sociais aí, tipo, sei lá, o Opa Gangnam Style da vida, para poder avaliar se isso pode ser realmente absolutamente belo ou absolutamente feio. Bom, divergências musicais à parte, né, até para descontrair, voltemos o nosso ponto principal, que é aqui a crítica à razão prática. Ou seja, pensar um conceito de ação que seja absolutamente justa. E aí a grande questão, né? Se esse conceito de justiça ele pode ser, consequentemente, desprovido de uma experiência prática. Quer dizer, será que uma pessoa, independente de onde ou quando ela se encontra, ela pode concordar com a outra, temporalmente, geograficamente distante, de que aquela ação não deveria ter sido praticada em momento nenhum, porque ela é uma ação considerada consequentemente justa ou injusta? Bom, voltemos aqui, então, ao nosso esquema, para a gente poder entender como é que Kant vai explicar para nós essa ideia da crítica, ou de como seria possível atingir essa ação humana justa. Bom, Kant é um entusiasta, como eu disse no início da aula, de Isaac Newton. Né? E Kant está tomando como referência aqui as 3 leis de Newton para a criação do seu pensamento filosófico. O interessante é que, se nós formos observar, a lei de Newton, aqui, ela corresponde exatamente a um conhecimento sintético a priori, tal como descrito por Kant dentro da sua crítica à razão teórica. Né? Porque, basicamente, o que Newton fez? Newton cria uma lei universal, e eu não vou entrar no mérito aqui se a lei de Newton foi objeto ou não de contestação pelos físicos contemporâneos, como Einstein e Hawking, deixamos isso para lá, mas vamos pensar que no tempo e no momento de Kant, Kant está trabalhando aqui, por exemplo, com a lei da inércia. E a lei da inércia é uma lei baseada única e exclusivamente num conhecimento sintético a priori, abstrato. Ou seja, Newton pode traçar ou reduzir o seu pensamento numa equação matemática que dirá para nós que se a força resultante sobre um corpo for nula, zero, ele está em inércia. Ou seja, se eu tenho um corpo, imprimo uma força sobre esse corpo e, consequentemente, esse corpo não anda, significa que eu não venci a lei da inércia. Ou seja, o corpo permanece em repouso e não entra em movimento. Agora, se eu conseguir anular a lei da inércia e não criar uma força reversa vinda desse corpo contra quem faz a força, nós estaremos numa situação de movimento retilíneo uniforme. Bom, eu poderia imaginar, então, exatamente esse cenário aqui, né, para a segunda lei de Newton. Ou seja, se eu empurro o veículo me empurra através de uma reação. Se, entretanto, eu consigo imprimir mais força para fazer com que aquele veículo rompa a barreira da inércia, ele entra em movimento. Entrando em movimento, esse movimento vai continuar aí se, por outro lado, a resultante das suas forças for zero. Ok? Desculpa, deixa eu ver. Tá travando, Luana e Edgar? Não entendi. Voltamos? Vocês estão me vendo, ouvindo? Bom,
Voltou? Podemos continuar? Vocês conseguiram ver o esquema? Vocês conseguiram a enxergar o esquema? Seja a primeira equação, seja o desenhozinho da mulher empurrando o carro? Ótimo. Então, acho que está funcionando para alguns. Tem alguém que não viu? Edgar, você não conseguiu? Você viu a equação, Larissa, mas não viu o desenho do carro. Tá. Mas, bom, todo mundo conhece a ideia da lei de Newton, então, correto? Deixa eu fazer um testezinho aqui com a outra imagem para ver se vai travar ou não vai travar, e aí vocês me sinalizam se vai travar. Vocês estão vendo essa imagem? Bom, alguém não está vendo a imagem? Podemos seguir? Tá. Bom, guardem essa imagem aqui como referência. Ou seja, eu tenho um corpo e, consequentemente, alguém está empurrando esse corpo para fazer esse corpo se movimentar. Consequentemente, há toda uma questão de inércia, atrito e diversas outras forças, inclusive a força da gravidade, operando sobre esse corpo e que tendem a colocar esse corpo sempre em estado de repouso. Ou seja, ainda que o movimento seja aplicado ao corpo, nós vamos estar verificando que, em algum momento, o resultante dessas forças tenderá a um número diferente de zero e, consequentemente, esse corpo vai parar de se movimentar e vai encontrar o seu repouso. Perfeito? Bom, o que acontece aqui? Kant agora vai transportar o pensamento de Newton para dentro do pensamento da teoria moral. E, na realidade, ele vai lançar para nós uma pergunta, né? Seria possível pensarmos, independentemente de experiência, no desenvolvimento de um sistema de definição de ações que não dependa de forças externas? Kant está basicamente fazendo uma analogia ao raciocínio e ao esquema da teoria de Newton,